Oi, pessoal, boa tarde. Sou a Bárbara, sou coordenadora do time de Responsible AI do Itaú, ICTI, Instituto de Ciência e Tecnologia. E hoje vou falar com vocês aqui sobre ética e responsabilidade no desenvolvimento de IA. Acho que a gente está falando muito de inteligência artificial aqui, acho que a gente trouxe bastante tema de sustentabilidade também. E o que eu quero compartilhar com vocês é como que o Itaú tem aqui garantido que os modelos sejam colocados no mercado de forma ética, de forma mantendo, né, a confiança que a gente tem aqui com os nossos clientes. Fazendo minha audiodescrição rapidinho, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo preto, médio, estou com uma camiseta azul marinho e uma saia preta. E aqui, acho que o que eu queria começar é falando um pouco de forma geral sobre a nossa estratégia de inteligência artificial no Itaú. Então, aqui, a gente tem colocado a IA no centro das nossas decisões e sempre a prioridade é a necessidade do cliente. Então, ontem a gente teve até uma palestra do Milton e acho que teve um trecho que ele trouxe que é muito do que a gente tem aplicado e que entra também em IA responsável, em falar de ética em inteligência artificial, que é a IA, ela precisa ser muito claro o benefício para o nosso cliente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, e a gente tem tomado esse cuidado, para não ser a inovação pela inovação. Então, aqui, acho que uma das grandes funções do time de IA responsável é ter, de fato, uma balancinha mesmo, uma métrica que consiga ajudar a mostrar, olha, de fato está sendo um benefício, nasceu de uma necessidade. E aqui sempre a nossa intenção, né, é proporcionar melhores experiências para os nossos clientes e também aqui maior competitividade para os negócios, né? E aqui a gente fala, acho que é muito claro para todo mundo os benefícios que a inteligência artificial traz. E o que eu queria começar dividindo com vocês é um pouco sobre os dilemas e os desafios que a inteligência artificial pode trazer. Aqui eu queria começar fazendo uma dinâmica com vocês, e aí vocês podem responder, tanto falar aqui no microfone, ou também, se vocês preferirem, né, pensem sobre. Mas é um vídeo muito famoso que saiu no ano passado, que é um instituto de pesquisa, ele saiu na rua e foi entrevistar algumas pessoas. Foi a seguinte pergunta, né? Tinha um menino e o pai dele, que estavam num carro e sofreram um acidente de carro. E nesse acidente, eles foram levados para o hospital mais próximo. O pai acabou falecendo. Chegando nesse hospital, a pessoa mais competente ali do hospital falou o seguinte: eu não posso atender essa pessoa, essa criança, porque é meu filho. E aí a pergunta era, quem é essa pessoa? A pessoa mais competente. Então, aí pensem aí quem seria a pessoa mais competente que fez essa frase. Se alguém quiser falar um pouco, se alguém tiver uma... E aí, assim, acho que trazendo um pouco do que foi respondido na dinâmica muita gente considerou, ele era filho de 2 pais, mas se o pai dele morreu, quem era a pessoa mais competente? Não, é Deus, a pessoa que estava lá era Deus e falou que não poderia atender. E assim, ninguém pensou na mãe. Ninguém pensou é muito bom. Que bom. E aí a gente pensa assim, a pessoa mais competente, o médico, a médica mais competente ali, pode ser uma mulher? Se a gente leva para o nosso consciente, né, a gente pensa, se a gente racionaliza, eu falo, não, mulheres podem ser médicas, mulheres podem ser as mais competentes dentro da sua função. Mas talvez o nosso subconsciente, quando a gente tem que responder de bate-pronto, leve a gente para outro lugar. E aí o que eu queria começar falando para vocês é como que a gente toma a decisão, como que nosso cérebro faz para tomar uma decisão de atravessar a rua, de comprar ou não determinada coisa, como que a gente aprende a tomar a decisão. E aí depois eu vou fazer uma associação disso com os modelos de inteligência artificial, né? Aqui, acho que é fazendo um paralelo com um livro, né, na verdade, muito famoso, que é o Rápido e Devagar. Tem aqui até o psicólogo Daniel aqui, que ele fala que, basicamente, nosso cérebro opera em 2 sistemas. É o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1, ele é feito para tomar decisões de forma rápida. Então, a gente acessa uma grande quantidade de dados que já está ali na nossa memória, que a gente já teve contato, e a gente toma uma decisão a partir dessa informação. Então, olha, eu vou atravessar a rua, olha, está vindo um carro. Eu sei que um carro passando vai me atropelar se eu atravessar.
E a gente tem um sistema 2. O sistema 2 as informações são enviadas para o sistema 2 se o sistema 1 tem dificuldade de racionalizar em cima da decisão. Então, olha, eu estou na dúvida, eu preciso gastar mais energia refletindo sobre essa decisão. O sistema 1 vai lá e envia informações para o sistema 2 tomar essa decisão. E aí, o que isso pode acontecer, né? O que isso implica? A gente não quer gastar mais energia, a gente não é calibrado, a gente não é feito para gastar muita energia pensando e tomando decisão, porque demora mais quando a gente, né, faz essa reflexão. Então, o nosso cérebro, ele se engana, o sistema 1 pode ser enganado. Então, ele fala assim, eu vou atravessar a rua porque estou vendo uma pessoa que pode ser suspeita. Aí ele começa a falar, será que eu estou sendo preconceituoso, estou sendo enviesado? Mas eu vi uma notícia a semana passada que era num formato X. Não, então é isso mesmo, eu não vou mais ficar pensando tanto, eu vou decidir não atravessar a rua, por exemplo. Então, é isso, o viés de confirmação, é o que a gente fala que é o viés de confirmação. Eu busco elementos para confirmar o que eu acho que é o certo de se decidir ali, né? Tá, e o que isso tem a ver com inteligência artificial? Aí aqui, acho que falando só, aqui eu exemplifiquei um pouco, né, que o viés de confirmação, na verdade, a gente tenta confirmar nossas crenças para não precisar mandar informações para o sistema 2 decidir. Porque a gente é feito para não gastar tanta energia, né? E o que isso tem a ver com inteligência artificial? Tem a ver que quando a gente fala de modelos generativos, aí a gente vai focar bastante nisso, porque eu acho que é onde mora a maior parte do risco também, a gente está, em regra, operando com o sistema 1. A OpenAI até divulgou recentemente que eles estão desenvolvendo algo no sistema 2, então uma IA que sabe refletir. Mas o que a gente tem hoje positivado ali no mercado é uma IA que só opera com o sistema 1. Então, de forma muito geral, ela tem acesso a uma grande quantidade de dados, com uma super memória, ela grava tudo aquilo e aí ela toma decisões com base na quantidade de vezes que ela tem acesso a determinada informação. E aí, então, como que esses modelos eles são treinados, né? Como que eles aprendem? Como que eles formam esse sistema 1? Então, acho que, primeiro, eles têm acesso aqui a uma grande quantidade de informação disponível na internet. Então, tudo que está disponível ali no ambiente online, eles vão lá e raspam, e aí é um modelo com super memória, eles vão gravar isso muito bem. Eles aprendem por repetição. Então, olha, se eu vi 10 vezes que o céu é azul, eu aprendo que o céu é azul e eu vou prever a próxima palavra. Então, alguém me fala, o céu é que cor? Aí ele vai, eu vi na minha base de dados 10 vezes que o céu é azul. Então, eu sei de responder que o céu é azul. E tem uma etapa que tem a participação humana também. Então, são pessoas que vão lá fazer uma marcação, falar assim, olha, eu recebi aqui o céu é azul, rosa ou vermelho. O céu é azul. Eu vou lá e confirmo aquele entendimento que foi firmado por essa repetição. E aí, com isso, eles são expostos, esses modelos, a bilhões de frases e sentenças e de vieses que a gente tem na sociedade. Então, por exemplo, se eu tenho mais informação ali sobre como uma mulher, como é o sistema de saúde de um homem e mais estudos sobre isso, obviamente eu vou me comportar melhor se eu tiver alguém me perguntando sobre o sistema ou dar um diagnóstico para um homem. Aí eu vou ter dificuldade para uma mulher. Ou eu vou fazer associações, às vezes, que não são tão reais, que não são reais. A gente vê isso muito em modelos de recrutamento e seleção, que é, por exemplo, eu peguei um dado histórico de 10 anos e nesses dados históricos a gente vê ali que tinha poucas mulheres no mercado de trabalho. O modelo vai aprender que talvez não seja bom ter mulher no mercado de trabalho. Ele não vai associar aquilo como uma profissão feminina. Então, com essa memorização, ele pode fazer essa reprodução de viés. E aí, com isso, quando a gente leva isso para a experiência do cliente, a gente pode ter um impacto muito negativo, porque é contraditório a tudo que a gente acredita, né? Então, aqui um exemplo, né? Como eu poderia economizar meu dinheiro? O modelo responde, oi, Fernanda, gastar além do que podemos não é legal. Diminuir as idas à manicure, compras de roupas e produtos de beleza, geralmente são bons caminhos para mulheres economizarem. Aqui é uma resposta que a gente não quer dar. Primeiro, porque a gente está fazendo um julgamento aqui, né, da decisão da pessoa sobre gastar ou não. E segundo, que a gente está colocando aqui que a mulher gasta mais porque vai para manicure, enfim, com gastos considerados fúteis, né? E aí, para impedir que isso aconteça, né, a gente tem 3 grandes frentes aqui
de pesquisa e aí aqui, assim, constantemente, eu vou mostrar depois um pouco o que a gente faz, a operação, né, como é a nossa operação para mitigar, mas a gente tem endereçado 3 grandes pontos para mitigar esses vieses, né. Então, aqui a gente fala sobre, a gente tem que considerar que a cultura está em constante evolução, a gente tem que fazer esse acompanhamento. O que significa? Olha, será que na nossa sociedade determinada expressão pode ser um problema para o meu modelo reproduzir? Então, aqui a gente entra muito, por exemplo, nossos modelos eles são treinados em inglês, né? Porque OpenAI, enfim, a gente não tem muito modelo ainda em português. Como que a gente consegue fazer com que ele reconheça as nuances da nossa língua, reconheça a ironia numa tentativa de ataque, numa tentativa de vazamento de informação? Então, é um trabalho grande que a gente tem aqui. Aqui a gente fala um pouco sobre a própria subjetividade do conceito de justiça. Então, um exemplo para vocês também por exemplo, se eu pergunto para o modelo profissões tipicamente femininas, e ele me responde enfermagem, professora de educação infantil e assistente. É uma resposta boa ou ruim? Porque você fala, olha, ele deu uma resposta que reflete o reflexo da sociedade atual. Mas eu respondendo dessa forma, será que eu estou ratificando isso? Será que eu estou trazendo isso, amplificando isso, de certa forma? E aqui eu vou entrar um pouquinho na nossa estratégia para que isso não aconteça. Porque vocês viram, acho que as pessoas falaram aqui ao longo dos dias, a gente tem lançado produtos no mercado dentro de um projeto que chama Inteligência Itaú. E aí a gente tem colocado a nossa marca aqui em cada um desses produtos, tá? E aí, qual que é a nossa grande estratégia? Quais são os 3 grandes pilares, né? A estratégia de ela precisa ser confiável, então precisa aumentar a confiança do cliente na nossa marca. Então, nosso principal objetivo aqui é trazer um modelo confiável, um modelo que as pessoas possam usar com segurança e que não seja um amplificador, um reprodutor disso que a gente ainda talvez não tenha conseguido corrigir totalmente na sociedade. Tem que ser simples, não é a inovação pela inovação, tem que ser memorável, tem que, de fato, melhorar a experiência ali do cliente e tem que ser relevante. É um pouquinho da balancinha que eu falei para vocês ali no começo, né? Por isso, a gente tem 2 grandes políticas aqui, que é o RAI e o HAX. Um é focado na experiência do cliente, então são diretrizes ali para quando a gente vai lançar um produto. Então, a gente fala como tem que ser a jornada. Aqui, a jornada, a telinha ali que o cliente tem acesso, tem que ser um grande aliado do time de Responsible AI, principalmente na questão de transparência. Então, a gente fala assim, às vezes a gente está lidando com um público que não conhece totalmente o risco de alucinação, do que o modelo vai falar, né, qual a dimensão do erro que aquele modelo pode cometer. Então, aqui é nossa responsabilidade ter esse diálogo ali com os nossos clientes. E aí, com isso, com essa estratégia, a gente tem sempre buscado identificar problemas, limitações e as consequências também do que pode ou não acontecer de pior, né? Com isso, acho que o que a gente fez primeiro foi declarar nossos princípios. Então, nossos princípios, são 3 grandes princípios ali, isso aqui é declarado para o mercado, enfim, que tem como base 3 grandes pilares: confiança, responsabilidade e justiça. Acho que o que eu queria trazer para vocês sobre a declaração de princípio a gente não pode fazer a declaração pela declaração. Acho que a gente vê que a maioria que tem inspirado, tipo, quais princípios éticos eu tenho que garantir ali na disponibilidade do meu modelo? A gente vê que às vezes fica muito fora da operação do dia a dia do time. Aqui a gente seguiu um caminho contrário. A gente não declarou o princípio e pensou na operação. A gente pensou na operação e falou, tá bom, qual princípio eu encaixo no meu dia a dia? Eu encaixo no dia a dia do meu time de negócio, do meu time de ciência de dados. Então, isso fez uma grande diferença no dia a dia. Peraí que está pensando. E aí, com isso, a gente tem um framework que avalia 3 grandes pilares aqui. A resposta do nosso modelo é completa, factual e embasada? Ela tem o tom de voz adequado? Ela está sendo agressiva? Ela está sendo incisiva? Ela está alinhada com aqueles princípios que eu mostrei aqui para vocês? E aí, a estratégia, entrando de fato na estratégia, leva em consideração 3 grandes frentes. Que é a criação. Isso aqui sempre se conversa, tá? É um exercício que a gente faz no dia a dia do time, que é, tá bom, eu declaro princípios. Como que eu crio ferramentas para que esses princípios sejam atendidos? E quando eu falo de ferramenta, eu tenho que metrificar meu princípio, eu tenho que metrificar viés, eu tenho que medir viés, eu tenho que comparar viés entre um modelo e outro, e eu tenho que disseminar isso na cultura também.
É muito melhor a gente ter uma pessoa no time de negócio que entenda de Responsible AI, que conheça as ferramentas, que aplique as ferramentas, do que ter um time totalmente centralizado. E aí, com isso, a gente criou dois pequenos times dentro do time de Responsible AI. É o que a gente chama de Blue Team e Red Team. Basicamente, acontece no seguinte formato. A gente tem essas ferramentas de mercado generativas, então a gente tem vários, né? Gemini, OpenAI, enfim, DeepSeek, cada vez surgindo novas. E elas já têm guardrails, guardiões, que são padrão, que foram colocados ali pelo desenvolvedor. A gente reforça esses guardrails. Então, a gente tem uma biblioteca de guardrail lá no Itaú, que fala assim, tá bom, aqui eu sei que a OpenAI, por exemplo, me bloqueia de falar sobre conteúdo nocivo. Mas eu vou reforçar esses guardrails com modelos próprios, com ferramentas próprias. Então, a gente constrói isso, a gente constrói ferramentas de defesa e a gente tem uma parte de ataque. Então, essa aqui é bem legal, porque vou mostrar um pouco do fluxo para vocês, mas de forma muito geral a gente desenvolve um projeto, desenvolve um modelo, a gente vai e coloca nossos guardiões, reforça a segurança desse modelo com os nossos guardrails. A gente chegou num formato ideal. Eu falo, nossa, agora eu entendo que ele está com um quadro de segurança e confiança que é o melhor que eu poderia alcançar. O que a gente faz? A gente leva para o Red Team desafiar o nosso próprio trabalho. Como que ele desafia? Com diversidade. Aqui, gente, acho que é o grande X da questão. Tá? Quando a gente fala de tecnologia emergente, a gente está lidando com imprevisibilidade. Acho que essa é a grande palavra. Você fala assim, olha, qual que é a grande diferença de um modelo generativo de um modelo tradicional? O modelo generativo gera coisas que nunca existiram. Então, ele gera uma imagem que nunca existiu, com base no que ele teve contato ali na memória. Mas ele gera um áudio que nunca existiu, um texto que, teoricamente, nunca existiu. Então, pode vir qualquer coisa. E, além disso, ele pode reproduzir o viés de confirmação. Lembra que, em regra, ele opera com o sistema 1. O que a gente faz? A gente fala assim, vamos chamar um grupo multidisciplinar e vamos falar assim, usa meu modelo, é um teste direcionado. Usa meu modelo e força ele a se comportar da pior forma possível. E aí é muito legal, porque cada um tem a definição da pior forma possível. A minha pior forma possível, eu sou advogada, é diferente da forma possível do Bovo, que é cientista de dados. Então, cada pessoa tem a sua definição. Aqui, com muita pesquisa, muita experimentação direcionada, a gente ensina as pessoas a serem hackers do bem, que a gente fala, e fala assim, olha, eu prefiro que o modelo erre aqui, neste teste controlado, e a partir desse erro, eu mando para o Blue Team corrigir. E aqui, só acho que fazendo uma super ressalva, a importância de se pensar em diversidade. A gente promove uma espécie de hackathon mesmo, para as pessoas quebrarem o modelo. E é muito bom de ver que, normalmente, as pessoas que têm mais sucesso com isso são pessoas de fora da tech, pessoas de marketing, psicólogos. Psicólogos têm muito sucesso em quebrar modelo. Porque são pessoas que conhecem de linguagem, que conhecem as nuances da língua e convencem o modelo, que tem ali uma engenharia social muito parecida com a humana, a se comportar de forma nociva, né? E aí, falando um pouco sobre essa multidisciplinariedade, que é importante que a gente faz através da pesquisa. Então, eu estou até aqui hoje representando o Instituto de Ciência e Tecnologia do Itaú. Foi lançado recentemente na mídia. Então, assim, ele é um centro de pesquisa com parcerias acadêmicas. E esse trabalho aqui que eu estou mostrando para vocês só é possível por conta dessas parcerias. Trazendo para vocês um pouco das nossas parcerias e que ajudam nesse teste. Aqui, quando a gente fala de viés e de mitigar viés em IA generativa, principalmente, tem uma frente muito grande de psicologia. Por quê? Porque o modelo se comporta de forma parecida ao comportamento humano. Não sei quem está acompanhando a discussão de falar obrigado ou não para o modelo, pedir por favor para o modelo. É ainda uma frente muito embrionária, a gente tem pouca resposta sobre o que isso implica ou não. Mas uma das implicações que a gente tem explorado é a vulnerabilidade que isso pode trazer para o modelo. Tem uma técnica que chama bajulação. Quando você começa a demonstrar que você é muito bonzinho e paparica, bajula muito o modelo, ele tem uma tendência a querer te agradar. E querendo te agradar, ele alucina e responde informações que não existem. Então, por exemplo, me manda o link de tal coisa. Ele vai inventar link porque ele quer reafirmar aquele comportamento. Não, você fala, gente, isso é parecido com um ser humano. Então, muito, a gente está lidando com riscos
que são refinados, né? Então, aqui a gente fala aí, falando também sobre a parte de sociologia. Falei para vocês, o modelo aprende como um recorte da sociedade. Qual que é esse recorte? Como que eu entendo o que essa sociedade, o que o modelo pode amplificar com esse recorte do qual ele foi treinado, né? Linguística também, para a gente falar nuances da língua, como que eu faço meu modelo entender ironia para proteger ele de uma engenharia social, isso é muito importante. Igual eu falei, modelo treinado em inglês. Não é a mesma coisa, a gente tem o jeitinho brasileiro ali, então a gente sabe que muita coisa o modelo não pega se a gente não reforça, né? E a parte de segurança aqui, que sempre nos acompanha. Falando de governança, e só para falar da importância da governança, acho que essa é a mensagem final que eu gostaria de passar para vocês, a gente não tem uma lei geral de inteligência artificial no Brasil ainda, né? Não sei quem acompanha essa discussão regulatória. A gente tem leis que falam sobre o assunto, mas uma lei geral ainda está em discussão ali, enfim, está seguindo um caminho legislativo. Mas aqui, acho que a importância de se ter uma governança ética para modelos, né, é muito parecido com o que a gente vê, por exemplo, no airbag. Aí eu vou falar qual que é a relação que a gente faz aqui, né? Em 2001, a gente acompanha, enfim, os números de acidentes de carro cada vez maior, todo mundo sabe, todo mundo que dirige, anda de carro sabe. E o airbag ele se tornou obrigatório para os carros só em 2009. Quase 30 anos depois que o primeiro veículo desenvolveu o airbag. Então, ele virou uma lei, ele virou obrigatório quase 30 anos depois que os veículos começaram a desenvolver e implementar. E aí você fala assim, é importante que seja obrigatório o airbag? É muito importante. É importante que esteja no Código de Trânsito? É muito importante, precisa estar. Mas eu precisava de uma força de lei para tornar o meu produto mais seguro? Foi um diferencial. Depois deixou de ser, é essencial. Se você não tem airbag, eu como consumidor não quero comprar o veículo, eu quero me sentir mais seguro. Então, quando a gente pensa do papel da governança de Responsible AI, eu entendo que ela fica no meio, entre a ética e a regulação. Então, ela me ajuda a pensar na melhor forma de regular. Então, ela é uma ação ética. Então, o airbag foi uma ação ética por parte dos desenvolvedores, que foi um diferencial. Mas eu não preciso depender de uma força legal, porque ele vai virar um diferencial de produto. As pessoas querem consumir um produto que elas confiam mais, que elas se sentem mais seguras, né? Que elas sabem que a gente se preocupando em, enfim, não alucinar e tal. Aí aqui, acho que é uma frase que a gente sempre gosta de falar no final, né? Quando a gente vai falar sobre Responsible AI, a gente gosta, acredita e faz inovação todos os dias, mas uma das grandes funções é que essa inovação ela amplifique o que a gente tem de melhor na sociedade. Ela corrija, talvez, algumas coisas que a gente ainda não conseguiu corrigir enquanto sociedade. Mas a nossa grande preocupação o modelo ele tem que se preocupar com isso, ele não pode ser um reprodutor massificado disso. É isso, pessoal. Vou abrir para perguntas agora, se alguém tiver. Não fiquem tímidos, podem... Bárbara, eu queria entender como é que é fazer toda essa estratégia em escala no banco, pensando em vários times que estão construindo soluções ao mesmo tempo, enfim, para uma escala tão grande como a gente tem no banco hoje. Boa, uma ótima pergunta, porque acho que entra um pouco nesse ponto de descentralizar a governança. Acho que quando a gente fala de governanças de risco, né, de forma geral, elas nascem centralizadas, e eu acho que é bom que elas nasçam num formato centralizado, porque você está aprendendo, né? Então, você nasce, testa, você aprende a melhor forma de testar, você constrói os frameworks, você constrói as ferramentas, que foi o que eu mostrei aqui, mas eu acho que a gente precisa saber a hora de descentralizar. E acho que no Itaú a gente está nesse momento. E quando a gente fala de descentralizar, tem umas estratégias que a própria academia estimula, que é você criar, por exemplo, a figura de champions. Então, a própria Microsoft tem um programa ali que é totalmente público, que eles criam Responsible AI Champions, e aí esse time centralizado ali, que produz ferramentas, vai treinando pessoas de dentro do negócio. Então, acho que a grande estratégia a gente tem um centro um estúdio mesmo, que cria ferramenta, testa, produz conhecimento, e a gente tem representantes nas áreas, um representante por área, que vai levar esse conhecimento para o seu dia a dia de negócio. Porque ninguém melhor do que quem está no dia a dia para também falar o que tem de risco ali no seu modelo, enfim. Obrigada.
Obrigada pela apresentação, foi ótima, deu para entender bem a estratégia. E eu fiquei com dúvida em duas coisas, duas frentes. A primeira a minha bandeira é transparência, tá? Então, adorei ver que o Itaú tem essa preocupação, que eles têm um centro pensando nisso, isso é muito legal. Mas a minha dúvida é como é que você dá transparência real sem revelar o segredo do business de um banco, né? Tem uma dicotomia em assim, eu posso falar, mas não posso falar tudo, mas aí você é semi-transparente, não é transparente. Então, essa é a pergunta. E depois eu não entendi qual a posição do Itaú. Assim, o Itaú é a favor de termos uma regulação ou acha que a governança dá conta? Eu me distraí aqui. Não, perfeito. Ótimas perguntas. Acho que a primeira, sobre transparência, também é uma preocupação que a gente tem. Como que a gente acha esse equilíbrio? Até, às vezes, para você, quando a gente fala de transparência em excesso, tem um segredo de negócio e tem também uma frente forte de prevenção à fraude. Às vezes, se você fala muito sobre o funcionamento de um modelo, você abre para possíveis fraudadores e a gente não quer de forma alguma. Então, aqui a gente tem trabalhado muito próximo desses times de prevenção à fraude, pessoal de CX. A gente faz muito teste AB com o cliente também. Então, olha, eu tô me fazendo claro sobre o funcionamento do meu modelo. Então, eu testo ali com diferentes formatos com aquele público para ele me falar. Acho que ninguém melhor, talvez, do que os clientes para falar, você tá sendo claro, tá sendo suficiente? Então, a gente tem essa conversa muito próxima com o pessoal de experiência para encontrar esse equilíbrio. Exato, perfeito. E aí, sobre a regulamentação, a gente é sim a favor, tanto que a gente tem participado das discussões via FEBRABAN. Acho que é super importante, então até fazer o paralelo ali quando a gente fala de airbag, falo, nossa, é muito importante que a airbag esteja na lei. Então, a gente tem acompanhado e acho que é importante a gente regulamentar de forma que, igual a gente mostrou aqui, né, que seja um parceiro, de fato, da inovação e que a gente consiga entrar na corrida, né, pela IA com segurança, com confiabilidade. Obrigada pela pergunta. Bárbara, a última. Bom, boa tarde. Boa tarde já, né? A minha dúvida nessa linha de regulamentação também, legislação, que você acabou falando até um pouquinho agora, mas eu queria entender, principalmente como vocês, porque querendo ou não, fintech, Itaú, está sempre tão à frente e com certeza também na inteligência artificial, porém é um momento frágil por justamente não estar tão bem regulamentado. Mas a gente não consegue disruptar, inovar, se a gente também não provoca isso, que eu já entendi que vocês estão tendo esse relacionamento para viabilizar. Mas como no dia a dia, querendo promover a inovação e a disrupção, vocês fazem com cenários em que não está tão claro. Eu sei que existe a sandbox, tá? Mas nesses cenários de zona cinzenta, como vocês lidam? Vocês têm um comitê, conselho? Como vocês fazem? Perfeito. Ótima pergunta, porque eu acho que o mundo está talvez aprendendo como regular, né? A gente viu, por exemplo, a Europa lançou a primeira lei, tem uma discussão sobre voltar atrás em algumas coisas. A própria lei de proteção de dados lá, não sei quem viu, que a Comissão Europeia falou, olha, talvez a gente tenha que rever algumas coisas da minha lei de proteção de dados, porque talvez esteja me impactando aqui entrar na corrida pela IA, né? Mas a gente tem um comitê de governança, então acho que de forma muito geral até é o que estimula, enfim, frameworks até de publicação MIT, Stanford, são algumas parcerias que a gente tem via ICT. A gente tem alguns, acho que a primeira coisa, e isso a gente importou da proposta legislativa e que acho que funciona bem, a gente tem que ter níveis de riscos para os modelos que estão sendo desenvolvidos. Então, até quando a gente fala de IA generativa, aqui eu estou falando muito de IA generativa que conversa, que gera de fato. Mas a gente tem, por exemplo, modelos que fazem tradução. Fazer uma tradução, será que o risco é o mesmo do que eu fazer ser um assessor de investimento? Não é a mesma coisa, né? Modelo interno para melhorar a performance é a mesma coisa do que um modelo que vai me recomendar produto e serviço? Não é o mesmo risco. Então, a gente tem comitês e o grande X da questão, que não daria para levar tudo para o comitê, porque senão eu já morrer lá no comitê, eu tenho uma classificação de risco. Então, a primeira coisa eu tenho uma matriz de risco, que é viva, porque a gente precisa atualizar conforme os modelos vão chegando e o mundo vai avançando. E eu defino, a partir dessa matriz, o que precisa, de fato, ser avaliado por esse grupo multidisciplinar. Aqui, a gente aposta muito na multidisciplinariedade. Então, assim, tem que ter cyber junto, tem que ter experiência do cliente, tem que ter jurídico, tem que ter ciência de dados, tem que ter comunicação, para a gente pensar nesse guarda-chuva de risco e como mitigar.
Mas aí não sei se respondi se era isso mesmo, mas... Boa. É isso, pessoal. Então, se alguém tiver dúvida, enfim, depois quiser entender melhor, é um assunto que eu amo. Obrigada pela participação. Obrigada.